Gênesis 37. Nós vamos continuar aí a segunda parte desse tema. A espera não pode te frustrar. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão vivos? Quem está vivo diz amém. Graças a Deus que a chuva não parou a igreja. Amém? Porque a gente às vezes não sabe nem o que quer, né? Se faz sol, a gente reclama do sol. Se chove, a gente reclama. Eu acho que Deus nessa hora ele fica desesperado. Não, Deus nunca se desespera. Claro que nunca. Mas Deus deve olhar e falar assim, ele não sabe o que quer, né? Mas eu tenho misericórdia. E a graça e a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Gênesis 37, versículo 11. Somente um versículo. E a gente vai navegar aí dentro do que acontece na vida de José. Porque se a gente for pensar em alguém que tinha tudo para ser frustrado na vida, esse alguém José poderia ser, né? Na Bíblia, sim ou não? É claro que tem mais alguns outros que fizeram a diferença, foram pessoas relevantes no seu tempo, porque confiaram de uma forma diferente. Tiveram uma fé extraordinária, mas uma obediência ao propósito muito grande. Então ter fé e não ser obediente ao propósito não adianta nada. Porque Deus vai dizer para você, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ou então você vai perguntar para Deus, vai te perguntar, o que você quer que eu te faça? Deus sabe o que Ele precisa fazer na sua vida, sim ou não? Mas às vezes Ele quer que a sua própria boca profetize aquilo que vai acontecer na sua vida. Aprenda isso. O que queres que eu te faça? Parece que é um Deus irônico e brincalhão com cego. Mas não, é um Deus que quer que dos seus lábios saia exatamente aquilo que você acredita que pode acontecer na sua vida. Então, o que você acredita que pode acontecer na sua vida, você não deveria esperar ninguém dizer. Você deveria chamar isso à existência e dizer, eu creio que esse quadro muda, que essa situação pode ser transformada. Então não espere por ninguém, porque Jesus ensina isso. O que queres que eu te faça? Que eu quero ver, Senhor. Mas aí tem alguns passos que ele precisa dar, porque agora o ver não está no estalar de dedos. Jesus faz um lodo, unta os olhos dele e diz, agora vai até o tanque de Siloé, você vai se lavar. E a palavra diz que ele foi, se lavou e voltou. Voltou como? Me ajuda, irmãos, vocês estão aqui? Voltou vendo. Então quem tem força para profetizar sobre a sua vida, vai ter também a energia do Senhor para voltar vendo o milagre que Ele pode fazer. Se fosse você, eu aproveitava e pegava isso para sua vida. Amém? E a gente vai navegar um pouco nisso. E José é a pessoa que eu escolhi nessa noite para a gente falar um pouco de características de alguém que tinha tudo para ser frustrado, mas ele não é alguém frustrado. Mesmo tendo passado vários momentos, a gente vai, é claro, a história que se passa de José, tirando o capítulo 38, que vai falar de Tamar, né? Até o 45, 46, vai falar da história de José. Então, são muitos capítulos falando da história de José. A Bíblia em Gênesis se alonga até um pouco falando da história de José. E nós vamos pegar alguns pontos aqui de características marcantes na vida de José que trazem para nós um aprendizado muito grande para alguém que também está sujeito a se frustrar diante de circunstâncias. Porque a gente não navega sempre no auge da nossa vida. Nós oscilamos, não podemos oscilar na fé. A nossa fé, ela tem que se manter constante, ela não pode oscilar. Mas a nossa vida, na realidade e naquilo que a gente tem como desafios da nossa vida, aí sim, em alguns momentos, pode ser que a gente atravesse momentos de tempestade, mas em todos os momentos de tempestade,
não faltará a Deus no barco. Ele não abandona. Deus não é um capitão de um barco que quando a navegação ela começa a navegar, né? A embarcação começa a navegar por águas turbulentas, por um mar revolto, ele vai e diz: não, eu vou sair daqui porque agora ficou difícil navegar. Não, ele continua no barco. Amém? A gente que às vezes não percebe, mas ele está lá. Alguns vão dizer: parece que Deus me abandonou. Não, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então Gênesis 37 verso 11, acompanhe comigo aí. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então aqui é o episódio que José acaba de contar os seus 2 sonhos. Toma cuidado para quem se conta os seus sonhos. Isso é uma coisa que a gente aprende aqui. Não é disso que eu quero falar. Mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente conta, para quem a gente conta os nossos sonhos. Porque tem gente que parece que está torcendo por você, mas às vezes não está. Tem gente que parece que quer ver você alcançar os seus objetivos, mas talvez, na verdade, não queira. Você lembra de Judas com a mulher, com Maria, quando vai derramar um unguento de nardo puro sobre os pés de Jesus? Ela recebe uma crítica dele. Pô, por que não vendeu isso, deu aos pobres? Ele quer frustrar o sonho dela. Jesus vai dizer que ela guarda isso a vida inteira para aquele único momento. E eu já falei disso aqui em uma outra ocasião. Ela não retém aquilo que para ela era muito grande, porque Jesus tem sempre algo maior para a nossa vida. Quando você abre mão de alguma coisa, Jesus já tem algo maior para você, porque o reino de Deus é assim: olha, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo dia após dia e siga-me, porque você vai achar a partir disso um tesouro no céu. E é claro, alguns acham até tesouros aqui na terra. Não é problema você sonhar em ser alguém próspero, ser alguém abençoado, prosperar no seu trabalho, no seu emprego, na faculdade, seja onde você estiver. Não é problema nenhum você sonhar com coisas maiores para você. Melhorar a sua casa, amém? As irmãs que querem fazer obra na cozinha, mulher, se deixar, faz obra todo ano em casa, né? Todo ano, se deixar, a mulher quer trocar piso. Olha que acho que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Amém ou não, irmãs? As irmãs gostam, meu irmão, de uma casa que é a casa diferente sempre, né? Você quer ver de tristeza você levar uma mulher numa loja grande dessa de home center, que tem muito piso novo, né? Lançamento, e aí fica aquele desespero. Colocou um negócio, não tem nem um ano, já quer trocar. Mas vamos para cá, vamos para a palavra. Então, fatores que poderiam ter frustrado José. O primeiro deles, né? Eu não vou citar o versículo, mas está dentro desse contexto aqui. As coisas que eu vou dizer para vocês estão dentro desse contexto a partir do capítulo de número 37, tirando o 38, capítulo 38. Então, a primeira coisa que ele vai ter que conviver é com a raiva dos seus irmãos. Repita comigo: a raiva dos seus irmãos. Às vezes dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, ou às vezes dentro da nossa própria igreja, tem gente que parece que não celebra com a gente o que a gente vence. As nossas vitórias, parece que tem gente que não celebra com a gente. Vai ter gente que não vai celebrar com você. E José dá um exemplo disso para a gente. Ele conta o sonho primeiro para os seus irmãos. Ele vai contar para os seus irmãos um dos sonhos, que ele atava feixes e os seus irmãos também. E os seus feixes, eles se deparavam diante dos feixes dos seus irmãos
ou seja, da sua família, e aqueles feitos se dobravam diante dele. E os seus irmãos começam a nutrir um sentimento chamado ódio. Porque às vezes a gente vai sentir raiva de alguém, não vai? Já sentiu raiva de alguém? Seja assim, fala a verdade. Já sentiu raiva de alguém? Raiva. Já sentiu raiva da esposa? Claro que já. Aí você pergunta, quantas vezes você quer, pastor, que eu te diga? Já sentiu raiva do teu esposo? Já. Aí a pergunta é, e quantas vezes a gente sente ódio das pessoas? Porque sentir raiva talvez seja algo momentâneo e passageiro, mas o ódio é uma raiva nutrida e presa dentro de você e do seu coração. E algumas pessoas vão sentir ódio pelo simples fato, às vezes, dela não ter conseguido alcançar aquilo. Porque talvez na cabeça dos seus irmãos, José não era o mais novo de todos eles. Porque Benjamim é o irmão... vamos dizer, todos os outros são irmãos de sangue por parte de pai, mas Benjamim e José são irmãos por parte de pai e de mãe, porque sua mãe, quando vai dar à luz a Benjamim, o irmão de José, o mais jovem de todos, da sequência dos 12 irmãos, ela falece, ela morre, e ela bota até o nome dele de Benoni, mas aí o pai vai e muda para Benjamim. Isso tem um significado também, não é disso que a gente quer falar aqui. Mas esses demais irmãos, que são somente por parte de pai, começam a nutrir ódio de José. Mas para o que José vai olhar? Ele vai olhar para o ódio dos seus irmãos? Não. O que mantém José firmado no propósito é o simples fato de não olhar para o ódio dos irmãos, mas continuar visualizando um amor tão grande do seu pai por ele. Porque o amor que Israel ou Jacó tem por José é uma tipologia do amor que Deus tem por nós, por todos nós. Não é que ele tem um filho preferido aqui e outro acolá. Não é isso. É porque ele tem um propósito diferente com seus filhos. Com uns ele tem um tipo de propósito, com outros ele tem outro. Então não significa que você não é alguém abençoado por Deus. Significa que o propósito de Deus na sua vida é diferente. Talvez você ainda não tenha nem conseguido compreender ele. Amém ou não? E esse é o problema de alguém que vai nutrir e gerar ódio no seu coração. Amém? Tá prestando atenção? É o que vai acontecer com alguém que nutre ódio no coração acerca de alguma coisa. Porque ele vai valorizar, às vezes, muito mais o que perde e esquece tudo aquilo que já alcançou. Quem nutre ódio vai fazer isso com a vida dele mesmo. Porque na visão aqui correta da ótica, quem está ganhando é José. Mas talvez para alguns ignorantes, e eu não estou te chamando de ignorante, mas estou dizendo para alguns ignorantes, quem está ganhando são eles, são os irmãos. Porque dá a impressão de que quem faz o mal é que vence. Não parece isso? A gente olha, por exemplo, não vou falar mal de política, mas a gente olha o cenário político. O Rio de Janeiro era para ser uma potência ainda muito maior, mas a gente viveu anos e anos de roubalheira. Pessoas morreram, perderam a própria vida, porque os hospitais
não tinha os aparelhos que era para ter, não tinha as equipes médicas que era para ter, não tinha o recurso para agir preventivamente, e pessoas perderam a vida. E aí parece que essas pessoas estão ganhando, fazendo mal. Mas deixa eu te dizer, no final de tudo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então não haverá impunidade, porque o justo juiz estará diante de todos, diante dos maus e dos bons, para julgar as obras, para julgar toda a humanidade. E aí haverá a colheita, mas depois da colheita haverá a separação do joio e do trigo. O trigo separado, o joio, como diz a palavra, queimado. Mas não cabe a gente dizer quem é joio e quem é trigo. Talvez você já tenha pensado em alguns aí. Mas não pense, não cabe a mim e a você. Então a raiva dos seus irmãos não tiram José do propósito. José sonha outra vez, e o sonho fica mais claro ainda. Esse é o problema de você e de mim, de nós. Alguém vem e frustra o teu sonho, e você para de sonhar. José não. Sonha de novo. Sonha outra vez. Lembra quando ele está indo, por obediência ao seu pai, vê os seus irmãos como estão, como eles estavam. E quando eles o avistam vindo de longe, eles zombam dele, dizem: lá vem quem? O sonhador mor, ou seja, o maior sonhador de todos. Não, está vindo aquele que sonha os sonhos de Deus para a vida dele. Está vindo aquele que não para, o tempo que passa não frustra ele. O tempo pode estar passando, mas ele não é alguém frustrado, porque o tempo é de Deus e ele reconhece isso, ele entende isso, ele sabe que o tempo é de Deus, que pode passar quanto tempo for, mas o sonho que Deus deu há de se tornar uma realidade. José continua acreditando. Quanto tempo você já está sonhando? Não importa quanto tempo você está sonhando, o importante é quem te deu o sonho. Se Deus te deu um sonho, continue acreditando nele, porque ele é fiel para fazer cumprir. Quanto tempo passou? 1 ano, 2, 3, não importa, não interessa, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele cumpre. Amém? Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Então o segundo fator que poderia ter frustrado José com o tempo da espera, a falta de compreensão de sua família com relação aos seus sonhos. Mas deixa eu te dizer, os seus sonhos, eles não podem ser só contados para pessoas imaturas, porque o que o pai representa na vida de um filho? O pai representa segurança, sim ou não? Se o filho estiver apanhando na rua, quem é que tem que ir lá? Pô, tem lá 3 marmãs batendo no teu filho. Você espera chegar alguém para te ajudar? Qual o pai que espera? Meu irmão, você vai ver um cara, eu vou virar até pitbull, vou morder os outros, eu vou enfiar dedo no olho, mas é o meu filho. Então, entenda, existem sonhos que você precisa contar para o seu pai. Sonhei, pai, olha aqui, esse é o sonho. Quando eu digo pai, é a figura paterna de Deus.
Porque Jacó vai representar exatamente isso na vida de José. Então José agora, ele conta o seu sonho para o seu pai. E aí o seu pai também vai o repreender. Porque talvez essa repreensão vem de novo sobre José, isso é uma conjectura, talvez porque José, ele tenha contado nesse ambiente em que os irmãos estão. Então, se um primeiro sonho já causa raiva, ódio nos irmãos, você imagina agora chegando com o segundo. E a palavra vai dizer que o seu pai o repreende. Ué, José, como é esse negócio? Então o sol, a lua e 11 estrelas, você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos nos prostraremos diante de você? É isso? Esse é o seu sonho? Mas a palavra no verso 11 vai dizer: mas o seu pai guardava isso consigo no seu, onde? No seu coração. Deixa eu te dizer, tem coisa minha e sua que ainda está guardado no coração de Deus. Vou voltar a dizer, tem coisa minha e sua que ainda está guardado no coração de Deus. Não se perdeu no coração dele, continua guardado lá, dentro do coração dele, amém? Então José fala para sua família, e ele tem que conviver com essa falta de compreensão de novo, porque o seu pai o repreende, mas José olha exatamente para isso, mas o seu pai guardava isso no seu coração, então isso consola José. Deixa eu te dizer, quando ninguém acreditar nos seus sonhos, lembra, mas Deus está guardado no coração dele o meu sonho. Ninguém confia no que você está dizendo, mas Deus já guardou no coração dele. Ninguém acredita no seu potencial, ninguém acredita em você, mas Deus já guardou o seu sonho no coração dele. Ninguém acredita que você vai conseguir, mas Deus já guardou no coração dele o seu sonho. Todos acham que você não consegue passar nesse concurso, mas Deus já guardou o seu sonho no coração dele. Ninguém acredita que você vai conseguir se tornar um grande profissional, mas Deus já guardou o seu sonho no coração dele. Amém? Glória a Deus. Próximo fator que poderia ter frustrado José na espera pelo cumprimento do sonho: a inveja dos seus irmãos. Porque quando seu pai faz uma túnica talar de mangas compridas, uma túnica bonita, diferente. Por quê? Porque Jacó, ou Israel, né? A gente pode chamar os dois, não está errado. Além de Jacó guardar no coração, Jacó reconhece uma autoridade sacerdotal sobre a vida de José. O seu pai sabe onde você pode chegar, mais do que você mesmo. José sabia. José Jacó sabia, repreende José, mas ele guarda isso no seu coração de uma forma tão especial, ao ponto de fazer para ele uma roupa diferente. E essa roupa não cabe no entendimento dos invejosos. Deixa eu te dizer, tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que não cabe na cabeça de gente invejosa. Tem coisa que Deus vai fazer na minha vida e na sua que não vai caber na cabeça de gente que tem inveja. Deixa eu te dizer, há um lugar preparado por Deus para cada um de nós. Deus é especialista em organizar a nossa vida no nível que Ele precisa para cumprir o propósito dEle na nossa vida.
Ele é especialista. Ele pega você com a vida toda bagunçada, Ele reorganiza tudo de uma forma que você agora tem condições de administrar o que Ele tem para você, porque coisa grande Ele só vai conseguir colocar na mão de quem Ele organizou. Então tem coisa que está difícil, mas Deus está organizando. Então para e observa e deixa Deus mexer onde tem que mexer. Amém ou não? Quase que eu fui para o final da mensagem aqui, mas deixa eu voltar. Senão eu vou entregar tudo agora, né? Ainda tem tempo pra caramba. Os seus irmãos têm inveja, porque você está vendo que é progressivo. Alguém que tem ódio também vai ter inveja, porque alguns sentimentos eles atraem outros. A Bíblia vai dizer que um abismo chama o outro abismo. Isso não está relacionado só à salvação, não. Está relacionado a gente, pessoas, servos de Deus, servas do Senhor, que precisam se livrar de alguns sentimentos para poder evoluir e crescer. Amém, irmãos? Nos últimos meses aí eu tive que me livrar de um monte de sentimento ruim. Vocês me viram um tempão sem pregar. Covardia, não. É consciência e convicção de quem eu sou e daquilo que eu não posso fazer aqui nesse altar. Hoje o dia inteiro eu estou pedindo a Deus que confirme tudo isso que Ele já tem ministrado no meu coração para abençoar vidas aqui nesse lugar, para alcançar vidas. Eu não venho para cá para brincar, eu venho para cá para ser um profeta de Deus para a sua vida, para ser um abençoador da sua vida, amém, irmãos? Ainda que aqui só tivesse 2 pessoas, eu falaria com a mesma essência, com a mesma convicção, com o mesmo fogo ardendo no meu coração, irmãos. Por quê? Porque você precisa ser abençoado e eu preciso ser um canal de bênção na sua vida, amém? Então a inveja de seus irmãos não frustram ele. O invejoso te frustra? Não é para te frustrar, porque tem gente que só tem inveja porque não teve a ideia antes de você. Só isso. Como que eu queria ter tido essa ideia antes? Eu vi no outro dia um cara falando de uma canção. Caraca, compositor, né, falando de um outro. Caramba, por que Deus deu essa música para ele primeiro, cara? Por quê? Porque a música viralizou, virou o single do momento, e talvez o cara esteja olhando para a questão financeira, mas Deus está olhando para algo muito além disso, e talvez seja por isso que ele não recebeu essa canção e o outro lá recebeu. Então deixa eu te falar, cuidado com sentimentos nutridos na sua vida, porque quando você nutre isso por outro, tem coisa que não chegou ainda na minha vida e na sua, porque simplesmente a gente está olhando para isso. Deus tem algo específico para cada um de nós. A gente não precisa. Tem coisas que a Bíblia manda a gente almejar, e é bênção almejar, mas tem coisas que a Bíblia não manda a gente almejar, principalmente quando é bênção. A palavra diz que as bênçãos seguirão os que creem. Você está andando e a bênção está vindo atrás de você. Você vai para lá, ela vem atrás de você. Você vem para cá, ela vem. Você vai para lá, ela vem. Então por que eu tenho que correr atrás disso? Não, porque é seu chega no tempo. Mas por que ele não se frustra com a inveja? Porque talvez aquela túnica seja uma grande resposta na vida dele. Poxa, meus irmãos ficaram com ódio de mim. O
meu pai me repreende, mas guarda um negócio no seu coração. Mas faz também uma túnica talar de mangas longas para mim. Opa, peraí, o meu pai entendeu que Deus tem algo na minha vida. Você acha que José não sabia o que representava aquela túnica dentro da cultura do povo hebreu? É claro que sabia o que representava. Então deixa eu te dizer, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida como um sinal de princípio daquilo que Ele ainda vai fazer muito maior. Então fica atento aos pequenos detalhes, porque às vezes os maiores virão após esses. Você pegou, tá lá pescando. Tem alguns pescadores aqui na igreja. De bagre então tem um monte. Você tá lá pescando, aí pega um pequenininho primeiro. Pega o pequenininho e tu fala assim, pô, pequenininho, aí tu desfaz do peixe pequenininho, aí Deus olha e fala, não sabe que eu que controlo o mar, né? E talvez o pequenininho é prenúncio de algo muito maior, porque na direção de Deus, você já viu Pedro não pescar nada a noite inteira, na beira da praia jogar uma rede, e a rede vir cheia de 153 grandes peixes. Então, o que Deus pode fazer? Ele pode fazer o que você não consegue e o que eu não consigo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, o próximo. Parece que José está caminhando para um verdadeiro abismo, né, irmão? Só desgraça. Ódio dos irmãos, conviver com a instabilidade e desconfiança da família acerca do seu sonho, conviver com a inveja dos seus irmãos. E agora, o que será que vem pela frente? É claro que tem vários eventos na vida de José, e eu selecionei alguns deles aqui. E o próximo aqui, vendido como escravo pelos seus irmãos. Você imagina? A gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando dos seus irmãos, que eram seus irmãos por parte de pai. Ah, mas não era por parte de mãe, mas era por parte de pai. E não eram irmãos que conviviam longe, não, irmãos. Igual às vezes as famílias acaba acontecendo isso, né? Alguém casa novamente, e aí tem lá irmão por parte de pai, irmão por parte de mãe, aquela embolação doida da família. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de irmãos que cresceram juntos, que um viu o outro, o mais velho foi vendo os mais novos nascerem, até chegar em José e Benjamim. Então há uma convivência entre irmãos, mas ainda assim, os seus irmãos decidem vendê-lo como escravo. Jogam ele num poço, tem a intenção de matá-lo, mas um de seus irmãos não deixa, porque é o mais velho, e na cultura o mais velho respondia pelos mais novos, assim como hoje, né? Você que é irmão mais velho, como eu, sempre sobrava pra gente, é ou não é? Minha irmã chorava, minha mãe já vinha batendo às vezes. Agora tu balança a cabeça, né? Eu que lembro das varadas. A irmã mais nova chorou, o mais velho tá na infração. Bateu na mais nova, no mais novo. Aconteceu alguma coisa, um lance errado. Cadê fulano? Vai responder pelo crime. Não é isso? Então ele decide, não vai matar. Mas aí vem vindo uma caravana de ismaelitas que estão indo na direção do Egito. O que é o Egito? É o lugar do propósito de José. Então, às vezes, um problema
Ele simplesmente pode estar levando para mais perto do propósito. Problema tem cheiro de propósito se cumprindo, saber? É claro, nem sempre. Tem problema que tu arrumou. É ou não é? Comprou aquela televisão de 250 polegadas, aí se enrolou para pagar. Ficou emocionado, entrou na prestação alta do carro. E agora ainda está procurando aquelas agências de advogados que vão lá e reduz o valor da prestação. Vou dizer que isso é errado. Por quê? Porque você assinou um contrato, você sabia. Ah, mas não li, letra pequena. Problema teu, deveria ter lido antes de assinar. Então, cristão não deveria. E vou dizer, não, vou abrir um parênteses aqui para falar. Inclusive, isso vem anúncio em rádios evangélicas. Não, vai lá porque reduzimos a sua parcela e não sei quanto. Vem cá, você não sabia o valor da parcela? Agora vai dar uma de inocente, você vai abrir uma brecha na sua vida. Paga e honra até o final. Por quê? Porque você sabia o valor. Mas isso é uma outra parada. Vamos avançar aqui. Por quê? Porque tem problema que é você que arruma. Amém ou não? Amém ou não? Eu fui ter Sky, sei lá, alguns anos atrás. Meus colegas no trabalho falavam: caraca, tu é pão duro, cara, não tem Sky, o cara que ganha esse salário aí que tu ganha. Não, meu irmão, não tenho, porque eu tenho outros projetos. Tenho outros propósitos. Então você tem que ter senso de prioridade na sua vida. Porque Deus, ele vai estabelecer coisas na sua vida a partir da sua organização. Não é disso que eu quero falar aqui, mas receba aí, em nome de Jesus. Amém? Seja organizado. Por que José vence no Egito? Porque é organizado. Sabe organizar as coisas. Tu fica comprando às vezes um monte de coisa que nem precisa. Por quê? Porque a gente é desorganizado. Às vezes eu falo aqui na igreja, quantas coisas às vezes a gente já comprou e aí vai olhar no meio das bagunças, tinha. O que é isso? Desperdício. Deus não tem prazer nisso. Deus gosta de coisas organizadas. Amém ou não amém? Deus é um Deus organizado, irmãos. Não tem desordem no céu. Tudo estabelecido. Amém? Você vai ver que os anjos, eles têm as suas ordens de hierarquia celestial. Há uma organização no reino espiritual. Às vezes o reino das trevas é mais organizado que a igreja. Desculpa eu falar isso. Às vezes são mais organizados que a gente. Mas vamos voltar aqui, senão isso dói, né, irmão? Então, vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas o que consola José? Porque José sabe o quão é grande o amor do seu pai por ele. Então, ainda que alguém faça algo de ruim para você, deixa eu te dizer, o seu pai te ama. A palavra diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, já parou para imaginar que tem mãe que abandona? Quantas mães abandonam? Eu lembro que no ano passado eu estava indo fazer um treinamento em Caxias. Quando a gente chegou no local do treinamento, estava um tumulto, quase em frente ao local. E aí, o que está acontecendo, né? Esse negócio de arrastão, Caxias, meu irmão. Já fiquei, para onde que eu corro? Já fiquei preparado já. E aí, daqui a pouco, não, pode ficar tranquilo. Tranquilo entre aspas, né? O cara falou. É porque
Acabou de morrer uma criança no lixo aqui. Morreu sufocada. Que a mãe deu à luz e jogou dentro do lixo. Poderia ter dado para alguém, né? E olha o que poderia ser essa criança. O meu pai não me quis, mas olha aí. O meu pai biológico não me quis, mas o meu pai de verdade me quis. E eu estou aqui por causa do meu pai. O meu pai, Moacir, me ensinou o que é o amor. Eu descobri o que é o amor através do meu pai, que disse sim para mim. Então hoje eu sou fruto disso, de um amor. Então, meu querido, não se frustre, porque o amor te alcançou. Ele te amou sem ninguém te amar. Ele sabe o que é, ele conhece o melhor da tua vida, mas ele conhece o pior. E ainda assim, ele resolveu te amar. Já parou para pensar nisso? Quando você está lá nos teus devaneios lá, vacilando direto, ele olha para você e não tem jeito, mas eu continuo amando ele. Vacilão, mas eu não tem como deixar de amar ele. Então José conheceu esse amor. Então isso não frustra José. Alguém jogar ele num poço, tirar de lá e vender por uma caravana de ismaelitas é só um detalhe, porque ele sabe que o maior amor que ele precisa ele tem, e esse amor há de sustentá-lo onde quer que ele vá. José tem convicção. Então, quando você tem convicção da sua paternidade, você sabe quem é o seu pai, nada à sua volta te influencia. Pode até te abater, te entristecer, mas você levanta e você diz: eu vou seguir em frente, porque o meu Deus é maior. Amém? Quantas vezes, né? Quantas vezes você já sofreu com alguma coisa? O próximo. Aí ele chega no Egito, sai, é levado por essa caravana de ismaelitas. Aí chega no Egito, aí tá lá, né, a amostra lá de escravo. E aí normalmente chegavam, olhavam os dentes. Não, deixa eu ver aqui como é que tá os dentes dele. Aí via se não tinha nenhuma ferida no corpo, né, com suspeita de lepra, porque a lepra não tinha cura. Aí você vai comprar um escravo já fadado ao fracasso, né? Aí talvez tenha um check-up lá e vê que José tá íntegro, tá bem. E aí ele vai para onde? Quem é que está selecionando ele? Potifar. Aí ele vai para a casa de Potifar. Aí chega na casa de Potifar, parece que agora as coisas começam a dar certo. Sabe quando a gente avança um pouco e parece que as coisas agora deram uma clareada e a gente está vendo algumas possibilidades de melhora daquela situação? Amém ou não? Aí a gente diz: agora está dando certo. Mas aí daqui a pouco parece que dá tudo errado de novo. E é a mesma coisa. José é igual você, irmãos. José é igualzinho a gente. Sofre as mesmas dores, as mesmas aflições. Só muda talvez um pouco o cenário, ou o nome do lugar em que ele passa a dificuldade. Ele passou no Egito, você passa em Seropédica, né? Amém ou não? Mas é só aguardar um pouquinho. Aquele que há de vir virá, não tardará na sua vida. Então aqui, o que acontece agora? Começa a prosperar a casa de Potifar. Ele está administrando, e muito bem. E a casa de Potifar é abençoada a partir disso. Por quê? Porque José é diferente. José é diferente de algumas pessoas na Bíblia. José é diferente de algumas pessoas que eu e você conhecemos. José
é diferente de Jonas. Jonas tem que pegar uma carona, força no peixe para ir para o lugar do propósito. José não. José pegam ele, e a palavra, é claro que a gente não sabe como que foi, mas não cita José resistindo, batendo, mordendo. Você imagina, irmãos, uma galera de 11 irmãos, porque irmão briga feio, não briga? Tem irmão que briga feio. Você imagina, José está com aproximadamente 17 anos, e os seus irmãos vão pegar ele, a força quando ele está vindo, pegam ele. Você vai se entregar sem luta para alguém te jogar dentro de um poço, e depois que te tira do poço, falando que vai te vender para uma caravana de ismaelita, no mínimo um dedo de alguém ia embora na minha boca, irmão, para o Egito, no mínimo, ou o olho de um na minha mão. Mas José não está lutando contra isso. Por quê? Porque José sabe que ele não precisa resistir, porque ainda que a dificuldade venha, há um propósito de Deus sobre a vida dele, existe um sonho de Deus estabelecido na vida dele. Ele sonhou e ele sabe de onde veio esse sonho. Quando você sabe de onde vem o sonho, dá errado uma coisa aqui, outra ali, é só detalhe, irmãos. Mas você sabe de onde veio o sonho. Você sabe quem te deu o sonho. Então não há preocupação. Como eu disse, às vezes há um lamento, tristeza, mas a gente não vai ficar desesperado. Pode ficar abatido, angustiado, entristecido, pode fazer tudo que Neemias fez lá quando recebeu um monte de notícia ruim. Sentou, lamentou, sentou, chorou, se lamentou por alguns dias, mas depois a Bíblia diz que ele se levanta e ele esteve jejuando e buscando ao Deus do céu, e o Deus do céu deu a resposta para ele: agora pode ir, que eu sou contigo. Você vai mudar toda aquela história. Uma pessoa. É claro que depois vários se aliaram a ele, mas deixa eu te dizer, às vezes você precisa ser aquele que vai principiar alguma coisa, aquele que vai dar o start de algumas coisas, na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu trabalho. Amém? Vamos lá. Então o que acontece com ele lá? Prospera. Mas aí, um certo dia, ele se depara com uma situação que talvez possa derrubar muitos homens. Porque você imagina um homem solteiro como ele era, diante de uma mulher nua na sua frente, dizendo para ele: venha. Mas José não perdeu a essência de quem ele era e o propósito que Deus tinha com ele naquele lugar. Cuidado com algumas situações que podem interferir em grandes propósitos de Deus na sua vida, ou até mesmo atrasar eles na sua vida, porque a responsabilidade é sua. Deus não vai te dar força para aquilo que você tem que dizer não. Aprenda, anota isso. Deus não te dá força para aquilo que você tem que dizer não. Não é força que você precisa, não é de força, é da presença de Deus constantemente dentro de você, é do fogo aceso dentro do teu coração. É isso que te dá força para dizer não. É isso que fez com que José não deixasse tudo isso frustrar ele. Por quê? Porque ele vai parar na cadeia exatamente pela calúnia de uma mulher. E que mulher é essa? Mulher de Potifar, alguém que ele está ajudando, alguém que ele fez a sua casa prosperar. Talvez essa mulher seja um sinônimo de uma grande ingratidão. Por quê? Porque ela viu a integridade de José e ainda assim ela tenta contra ele.
A Bíblia retrata essa única vez, mas talvez a gente tenha algumas coisas aqui que a gente pode conjecturar, que talvez ela já tenha tentado falar alguma coisa para José, e agora ela vai para o extremo, ela chega e tira a roupa diante dele. Mas José não perdeu a sua essência. Quem não perde a essência não vai se frustrar por causa de ingratidão e de calúnia. Amém? Quando você sabe quem você é e o que você tem feito diante de Deus, podem até falar de você, mas você sabe a essência que você carrega, e aquilo que disseram vai ser elucidado. Por quê? Porque o tempo é aferidor de caráter de pessoas. É o tempo que afere o caráter. Não adianta você dizer hoje que você é uma bênção, que não sei o quê. Não, é o tempo que vai dizer quem você é, quem eu sou, quem todos nós somos. É o tempo. Aferidor de caráter. Então José vai parar injustamente na cadeia, mas ele sabe da essência que ele carrega. Então ele agora está sendo alguém dependente da justiça de Deus. Todas as vezes que você é dependente da justiça de Deus, Deus sempre irá julgar a sua causa. Mas parece que a gente perde quando a gente faz isso. Parece. Várias situações, irmãos, ao longo da minha caminhada como pastor, várias situações eu me calei, e às vezes até a igreja sofreu por algumas coisas que eu segurei de não vir aqui e vomitar sobre a vida da igreja, porque esse lugar aqui é lugar para você ser ministrado pela palavra, e não para alguém chorar mágoa sobre você. Não tem aqui um contador de história, tem um pregador da palavra de Deus. Amém? Mas vamos continuar. Então, caluniado pela mulher de Potifar, mas não perde a essência. Sexto e penúltimo. Eu pensei que você já estava dando horário aqui, pô. Passou? Gente, eu estou achando que é 9 horas, me perdoa. Gente, me perdoa. Me perdoa, eu vou finalizar. Levado injustamente à prisão, irmãos. Mais um problema, mais um ponto para frustrar ele, com relação ao tempo de espera do propósito. Deus deu um sonho para ele. Mas olha só, deixa eu te dizer, todas as vezes que alguém te levar para um lugar de injustiça e te aprisionar nesse lugar, Deus será sempre o teu libertador. Ele sempre te libertará desse lugar. Você vai ser lembrado na hora certa. Na hora certa você vai ser lembrado. Não precisa fazer igual José. Olha, revelei os sonhos de vocês. Ó, copeiro, quando você estiver lá diante do rei, você lembra de mim. Não precisa pedir ninguém para lembrar de você, porque Deus nunca te esquece. A memória dele não é perdida. Ele não tem Alzheimer, meu irmão. Deus não é um velhinho com Alzheimer que esqueceu. Ai, não lembro do Vinícius. Não, ele lembra do Vinícius. Ele lembra do Jorge, do Márcio, do Nivaldo, do Rodrigo, da Rejane, do Aires. Ele lembra de cada um de nós. Ele sabe quem é você. Amém? E sétimo, ele é esquecido pelo copeiro. Você revela o sonho de alguém. O padeiro não ia ter como lembrar, porque ia ser morto. Pô, mas o copeiro, peraí, cara. O teu sonho foi, te dei a revelação, você vai ser restituído, cara. Houve uma injustiça com você, Deus vai te restituir a tua posição, você vai estar de volta diante do rei, então lembra de mim. Não, o copeiro esquece. Aquele que serve pode até te esquecer, mas aquele que te serviu com o melhor cálice que ele tinha, ele nunca te esqueceu. Lá na cruz ele lembrava de você.
Na cruz ele lembrou, ele viu você lá na cruz, ele me viu. Amém? Então qual a distância entre você e o seu sonho? Pensa bem, olha só, irmãos. Vou fazer aqui uma rápida retrospectiva de quanto tempo José vai esperar. Olha só, Gênesis 37, versículo 2. José tinha 17 anos quando sonhou. Então ele teve o sonho, 17 anos. Pouco tempo depois, os seus irmãos aprontam tudo com ele. Aí em Gênesis 41, 46, José tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó. Então ali já começa um tempo novo sobre a vida de José. Organização. Deus organiza o propósito e depois restabelece a tua visão. Ó, grava isso. José tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó. Gênesis 41, 47. 7 anos de fartura. Passam-se 7 anos de fartura. Aquele sonho que ele interpreta de Faraó, os 7 anos de fartura acabaram. Ele fez celeiro, guardou tudo, fez estoques enormes no Egito. E aí depois em Gênesis 45, como é que você sabe quanto tempo demorou? Exatamente por causa desses 4 versículos aqui. E aí Gênesis 45, 6 vai falar do segundo ano de fome. No segundo ano de fome é o momento em que o seu pai, os seus irmãos e todos os seus irmãos, inclusive Benjamim, chegam diante dele. Então José espera nada mais, nada menos do que 22 anos até o propósito se cumprir na vida dele. E olha só, não são só 22 anos de espera, são 22 anos vivendo várias intempéries, vivendo várias dificuldades, vivendo vários problemas, mas ainda assim esse tempo de espera, e no meio desse tempo de espera um monte de luta e dificuldade, não frustram José. Então deixa eu te dizer, entenda que às vezes Deus está abrindo um caminho no meio do deserto, Ele está abrindo um caminho no meio do ermo, Ele está colocando a rocha para jorrar água no meio do deserto na sua vida. Então as dificuldades às vezes estão servindo simplesmente para que Deus leve você para perto daquilo que Ele tem na sua vida. Amém? Então, para a gente terminar, Deus organiza o propósito e alinha a visão. Ele é especialista nisso. Para muitos que vão olhar a vida de José, está uma bagunça louca. Só problema na vida de José. Se José fosse o irmão das igrejas atuais, quando alguém cumprimentasse José, a paz do Senhor, José, como é que está? Ele ia dizer o quê? Só luta, irmão. Ele não ia dizer só vitória. Só luta, irmão. É poço, é vendido como escravo, é uma endemoniada que vem pelada para me pegar, é uma prisão injusta, é um copeiro que esquece de mim, só desgraça na minha vida. Não, José não reclama, ele vai calado diante de todas as circunstâncias. Sabe por quê? Porque José sabe que Deus é especialista em organizar propósito e restabelecer e ampliar e ajudar a gente a estabelecer a nossa visão. Sabe por quê? Porque quando Deus olha todo um caos na terra, Ele diz: haja luz, haja, 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 haja. Ele está dizendo: estou organizando isso, estou organizando, organizei isso, agora haja isso, haja isso, haja isso. Quando chega no homem, Ele diz para Jesus e para o Espírito Santo: agora façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, porque agora todo o ambiente do propósito está preparado para ele entrar e possuir. O Egito ainda não estava pronto para receber José. Existem áreas que ainda não estão prontas para você chegar lá. Está sendo preparado, há um tempo de preparação. Você entendeu isso?